Graça e paz, amados irmãos, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você neste momento, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, que nos diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez aqui reunidos, Senhor, podemos meditar na Tua palavra. Usa-me no poder do Teu Espírito, Senhor, a falar ao Teu povo. E que o Teu Espírito Santo nos conduza a compreender esta palavra, que ela encontre morada em cada coração, a partir do meu, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Com Jesus na tempestade. O texto começa nos dizendo que os discípulos, eles obedeceram a ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. Havia uma missão a ser executada na terra dos Gadarenos. E os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Então a situação, o texto começa enquadrado dentro da vontade de Deus. Quando você obedece ao que o Senhor te determina, então você está cumprindo com a vontade do Senhor. E o que é que acontece durante o percurso, durante a ida à terra dos Gadarenos? O texto vai dizer no verso 3 que levantou-se um grande temporal de vento, que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que o barco já estava cheio de água. A água estava entrando no barco. E o texto no verso de número... o verso 37 diz que houve um grande temporal de vento. E o 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Amados, mesmo Jesus estando no barco, isso não impediu que aquela tempestade viesse sobre eles. Em outras palavras, servir a Cristo, estar fazendo a vontade do Senhor, não nos impede de que venhamos a passar pelas situações difíceis. Para você não se questionar e dizer: olha, mas eu estou na presença de Deus, eu faço tudo certo. E por que é que eu estou sofrendo este mal? Por que que isto aconteceu na minha vida, na minha família? Lembre-se de João 16:33. No mundo tereis aflições. Jesus deixou bem claro. A grande diferença está no fato de que alguns têm bom ânimo para vencer e outros não têm. O fato de Daniel ter orado ao Senhor, ter cumprido a sua obrigação, o seu dever cristão, o seu dever como servo do Senhor, na verdade, não impediu de que ele descesse à cova dos leões. A obediência de Misael, Ananias e Azarias, de não se render
a adorar a estátua de Nabucodonosor não impediu que eles fossem para a fornalha. Mas o Senhor livrou Daniel dentro da cova dos leões, o Senhor livrou os 3 valentes lá dentro da fornalha. Então, Jesus, Ele não nos impedirá de passarmos por aquilo que nós tivemos que passar. Mas a grande diferença está em um aspecto muito importante que às vezes no meio da tribulação a gente não se dá conta. O fato de que Jesus está no controle de tudo. Se aquele barco fosse de fato naufragar, Jesus teria sido apanhado de surpresa, será? Será que antes disso ele não teria levantado e já teria resolvido aquela situação, antes mesmo dos discípulos chamarem Jesus, Senhor, olha o que está acontecendo? Não se esqueça disso. Estamos vivendo tempos difíceis, mas Jesus está no controle da situação. A primeira atitude de Jesus no verso 39 é despertar, repreender o vento, a tempestade. Cala-te e aquieta-te. Mas o verso 40 traz algo interessante, que às vezes existem coisas que passam despercebidas aos nossos olhos. O verso 40, Jesus repreende os discípulos. Você já parou para se perguntar por que Jesus repreendeu os discípulos? Não era não para eles terem acordado Jesus? Não se surpreenda com a minha resposta. Não era para eles terem acordado Jesus. Jesus estava dormindo, ele estava cansado. Então o que era para os discípulos terem feito? Terem confiado. Gente, Jesus está aqui no barco, não vai afundar não, Deus não vai deixar. Bora! Cadê Pedro, Tiago, João e André? Vocês são pescadores. Mateus era publicano, não era pescador. Os outros também não, talvez. Mas temos aqui 4 pescadores peritos em pesca de alto mar. Então bora ver, e aí, o que a gente faz? Vamos cobrir Jesus aí com alguma coisa para ele não se molhar. Deixa ele descansar e vamos lá. Nas adversidades que você encontra, que você enfrenta na sua vida, existem coisas, irmãos, que é você que tem que fazer, não é o Senhor que vai fazer por você não. Existem atitudes que você que tem que tomar e não o Senhor. O que é sobrenatural o Senhor opera, mas o que é natural é dever nosso operar, é dever nosso agir. Mas aí, talvez o verso 41 nos explique o que é que estava acontecendo. O texto vai dizer que quando tudo se acalmou e houve bonança, eles disseram, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que pergunta interessante. Quem é esse? Caminhavam com Jesus, estavam com ele, dormiam, acordavam, comiam, viam sinais e prodígios, mas ainda não sabiam que era Jesus. Talvez a timidez e a falta de fé se deram pelo fato de não conhecerem Jesus como deveriam conhecer. Fato que no final dos evangelhos e muito claro em Atos dos Apóstolos, é onde mais a gente vê isso evidente. Os discípulos simplesmente alvoroçaram o mundo, porque eles passaram a conhecer Jesus. E quando Jesus os indaga isso mais para frente, depois desse episódio, qual é a resposta dos discípulos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu e embaixo da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os discípulos conheceram Jesus. Você conhece Jesus o suficiente para confiar que Ele está no controle? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Lembre-se, Jesus está com você nessa tempestade. Pai, obrigado por esta palavra, continue nos abençoando e nos fortalecendo, e que, ó Deus, toda timidez, toda falta de fé seja repreendida, e que possamos buscá-lo cada vez mais e entender que o Senhor está no controle, o Senhor está no barco, e nós precisamos lutar, porque o Senhor é conosco. Anima-nos e nos fortalece a avançar nas promessas, nos propósitos
que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe.